Boa tarde, alunos. Vamos iniciar mais uma aula com o seguinte tema. Vamos continuar o tema de números racionais. Ontem nós vimos a introdução referente aos números racionais. Na aula de hoje, a gente vai estudar as propriedades e as operações realizadas entre números racionais. Então vamos iniciar. A relação entre o conjunto de números racionais, inteiros e naturais. Sabendo que os números racionais são expressões de forma A sobre B, em que A é o numerador e B é o denominador, e esse A ele pertence aos inteiros, assim como o B também pertence aos inteiros. E o B, bem aqui, e B é diferente de zero, porque não tem como a gente dividir um valor qualquer por zero. Veremos agora como os naturais e os inteiros também podem ser descritos desta forma. Então a gente vai poder escrever tanto os números naturais como os números inteiros também em forma de fração. Vamos ver como é que isso acontece. Observe que é possível escrever cada número natural de forma que mencionamos anteriormente. Por exemplo, o número 1 ele pode ser escrito como 4 sobre 4, porque 4 dividido por 4 dá 1. Outra forma de escrever o número 1 seria 6 sobre 6, porque 6 dividido por 6 é 1. Então, o número 1 ele pode ser escrito de diversas formas, em forma de número racional. Aqui seria o número racional, e aqui é o número natural 1. Além de 4 sobre 4 pertencer aos racionais, portanto, 1 também pertence aos racionais. Então, número 1, além dele pertencer aos naturais, ele também pertence aos números racionais. Da mesma forma, entendemos que todo número natural também é um número fracionário. Então, a gente tem aqui que todo número natural também é um número fracionário. Por exemplo, o 5 é 15 dividido por 3, 15 sobre 3. Então, 15 dividido por 3 dá 5, que é um número natural. E o 5 ele também faz parte dos números racionais. Ele é um número natural e racional, como a gente viu ontem nos conjuntos dos números racionais. 15 unidades distribuídas em 3 partes iguais dá um total de 5 unidades, é a divisão de 15 sobre 3. Isto quer dizer que 5 pertence aos racionais. Esse Q indica números racionais, já que 5 pertence aos racionais. Uma vez tenhamos obtido os números naturais como frações, é fácil também obter os inteiros. Por exemplo, se eu dividir menos 15 sobre 3, eu tenho o resultado menos 5. Portanto, os inteiros também pertencem aos racionais. O conjunto dos números inteiros também pertence ao conjunto dos números racionais. E a gente vai ter a seguinte relação. Em que esse conjunto maior é o conjunto dos números racionais. Esse conjunto menor é o conjunto dos números inteiros. E esse conjunto menor é o conjunto dos números naturais. O conjunto menor ele vai indicar os naturais. Então, esse conjunto aqui é os naturais, esse conjunto aqui é os inteiros e esse outro é os racionais. Aqui eu tenho menos. Então, menos 15 dividido por 3 vai dar menos 5. Menos 5 é um número inteiro, que também pertence aos números racionais. Podemos assim resumir as relações de continência entre os conjuntos numéricos. Então, a gente está resumindo dessa forma
essa relação em que os números inteiros estão contidos nos números racionais. Então, os números naturais, os números inteiros, eles fazem parte dos números racionais, certo? Agora vamos ver as operações que ocorrem nos números racionais. Cada vez que definimos novos conjuntos, ganhamos no número de operações que podemos realizar. Isso também aconteceu com o conjunto dos números naturais. Vamos relembrar aqui. No conjunto dos números naturais, a gente poderia realizar a adição e a multiplicação, que pode ser representada por um x ou por um pontinho, né? A gente não poderia realizar nem a subtração, nem a divisão, porque se eu subtraísse de um número maior, um valor maior que ele, eu teria um número negativo que não faz parte dos naturais, porque os naturais são sempre positivos. E se eu dividir um número natural por outro natural, nem sempre eu vou encontrar um número natural. Eu posso também encontrar um número racional, que no caso é diferente dos naturais. Já nos números inteiros, eu posso realizar a adição, a subtração e a multiplicação. Mas eu não posso realizar a divisão. Porque se eu dividir um número como 3 por 2, eu vou encontrar 1,5. E 1,5 ele não é um número inteiro, porque ele possui vírgula. É um número decimal. Já no conjunto dos números inteiros, nos números racionais, eu posso realizar a adição, subtração, multiplicação e divisão. Porque esse 3 dividido por 2 é 1,5 e ele é um número racional. Dos números inteiros eu tenho números positivos, números negativos e o zero. E nos números naturais eu tenho somente os números inteiros positivos e iguais ou iguais a zero. Então, dentro das relações de operações que eu posso realizar, eu tenho a adição 4, que é um número inteiro, mais 5, que é outro número inteiro, vai dar 9. Quem seria o 4? Pode ser o 16, dividido por 4, dá 4. Ou 12 dividido por 3, que dá 4. 8 dividido por 2, que é 4. Se eu dividir qualquer um desses números pelo outro, eu vou encontrar o número 4. Então, e o 5 seria qualquer número que eu dividisse e terminasse em 5, número racional, que é em forma de fração. Então, somando, eu sempre vou encontrar um número racional com outro racional, eu vou ter sempre um número racional. Se eu multiplicar um número racional por outro número racional, eu vou encontrar o 6, que é o número racional. Posso pegar qualquer multiplicação. Se eu multiplicar menos 3 vezes menos 4, eu vou obter menos com menos vai dar mais. Então, vai ser mais 12. E mais 12 também é um número racional. Menos 3 é um número inteiro que faz parte dos racionais. Então, menos 3 é um número racional. Menos 4 também é um número racional. Então, eu obtive o número 12. Então, na multiplicação, sempre que eu multiplicar dois números racionais, eu vou obter o resultado número racional. Ok. Subtração. Se eu subtrair um número natural por um número inteiro, que são números racionais também, eu vou obter como resultado o número racional, que é esse número, menos 5 é um número inteiro. E como os inteiros estão dentro dos racionais, então ele, logicamente, é um número racional também. E na divisão, 7 dividido por 5 também é um número racional. Agora, no caso, 7 sobre 5 sempre vai ser somente racional. Ou, como vamos ver mais à frente, o número real, mas a gente ainda não viu isso.
não estudou esse assunto de números reais, então vai ficar somente nos racionais. Então eu estou dividindo um número racional por outro e vou encontrar como resultado outro número racional. Nos conjuntos números naturais, podemos realizar as operações de adição e multiplicação, como a gente viu. No conjunto dos números inteiros, adição, multiplicação e subtração. Mas nos conjuntos racionais ou fracionários, temos os símbolos necessários para também representar o resultado das divisões. Acrescentou mais essa operação, né? Isto significa que finalmente temos um conjunto em que todas as operações básicas são bem definidas e aceitas. Cada vez que vamos somar, subtrair, multiplicar ou dividir números racionais, temos como resultado um outro número racional, certo? Agora, para a gente calcular o sucessor de um número racional. Você acredita que se determinamos um número racional, é possível encontrar seu sucessor? Vamos pensar em um número racional como o zero, por exemplo. Qual é o próximo racional depois do zero? Bom, se a gente estiver estudando os naturais ou os inteiros, a gente sabe que depois do zero vem o 1. O sucessor de zero é 1, dentro dos naturais ou dos inteiros. No entanto, ou seja, porém, contudo, todavia, o conjunto de números racionais pode representar frações de unidades. Então, a gente não tem somente os números inteiros, a gente tem outras frações. Isso significa que, para encontrar o sucessor de zero, devemos considerar a expressão do tipo A sobre B, que representa a parte da unidade mais próxima a zero. Representamos as unidades com círculos. Se partirmos uma unidade em duas partes iguais, devemos representar cada uma delas com a expressão 1 sobre 3. Se partirmos em 3, com a expressão 1 sobre 3, e assim por diante. Aqui, se a gente partir em duas partes iguais, não é 1 sobre 3, é 1 sobre 2. Aqui está errado. 1 sobre 2. Se a gente dividir em três partes iguais, certo? 1 sobre 3. 1 dividido por 3. Então, se eu tenho o número 1 e eu pego e divido em partes iguais, agora eu vou ter 1 sobre 2. É 1 dividido por 2. Se eu pego essa outra parte e divido em partes iguais, eu vou dividir o 1 agora em três partes, ou seja, eu vou ter 1 sobre 3. Eu tenho aqui 1 sobre 3 e eu vou ter aqui outra parte 1 sobre 3. Se eu dividir em quatro partes iguais, eu vou ter 1 sobre 4. 1 sobre 4, 1 sobre 4 e 1 sobre 4. Se eu dividir em 5 partes iguais, um, dois, três, quatro, 5. Vamos supor que essas partes sejam iguais. Então, eu vou ter 1 dividido por 5. É um todo dividido em 5 partes. E assim sucessivamente. Se for 1 sobre 6, 6 partes iguais. 1 sobre 7, 7 partes iguais. 1 sobre 8. E a gente vai infinitamente. Na figura anterior, podemos ver as partes de unidades que representam as frações 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4 e 1 sobre 5, ressaltado com cor. Como você pode ter percebido, quanto mais uma unidade dividida, menor vai ficando a cada parte. As expressões 1 sobre 6, 1 sobre 7, 1 sobre 8 e assim por diante representam partes ainda menores. Mas então, quem é o sucessor de zero? Não existe o sucessor de zero. Por quê? Quanto mais a gente dividir um número, quanto mais a gente dividir um valor, sempre haverá entre dois números, infinitos números, se dentro dos números racionais, ou seja, entre o 0 e o 1, eu tenho infinitos valores. Eu posso ter entre o 0 e o 1, bem no meio, o 1 sobre 2. Mas também eu posso ter entre o 0 e 1 sobre 2, eu posso ter 1 sobre 4. Entre 1 sobre 4 e 1 sobre 2, eu posso ter 1 sobre 8.
Eu vou somar 1 sobre 4 mais 1 sobre 2, dividir por 2. Vai ser 1 mais 4, dividido por 4, sobre 2. Então, aqui eu tenho 5 sobre 8. Então, entre esses dois valores, eu vou ter 5 sobre 8. Aqui vamos calcular novamente. 1 sobre 4 mais 1 sobre 2 dividido por 2. O MMC aqui é 4. Aqui vai dar 1 mais 4 dividido por 2 é 2. Mais 2 dividido por 2. Então, vamos ter 3 quartos vezes 1 sobre 2. Dá 3 sobre 8. Então, aqui a gente vai ter entre 1 sobre 4 e 1 sobre 2, o 3 sobre 8. Se a gente pegar entre 3 sobre 8 e 1 sobre 2, a gente vai achar um outro valor. Então, a gente sempre vai achar valores entre esses números racionais, ou seja, nunca vai ter fim, sempre vai ter um valor menor. Se eu pensar num número menor, sempre vai existir um valor ainda menor do que o valor que eu estou pensando. Sempre vai existir um valor cada vez menor, que sempre vai se aproximando de 0 ou vai se aproximando de 1. No caso, ele pode crescer e se aproximar de 1. A gente vai ter o 0,99999, que ainda não é 1, mas está tão próximo de 1 quanto eu queira. Então, eu posso ter infinitos valores somente entre o 0 e 1. E entre 0 e 2, entre 0 e qualquer outro valor. Então, não tem como eu determinar o sucessor de um valor dentro dos números racionais, que é o que a gente está estudando. Então, os números fracionários não têm nenhum sucessor, ou seja, se pegarmos qualquer número racional, não existe um que esteja na posição seguinte e que não tenha outros que estejam entre eles. Sempre que você escolher dois números racionais, por mais próximos que estejam, verá que entre eles existem infinitas frações. Podemos escrever o conjunto dos números racionais ou fracionários por compreensão assim. Então, a gente tem aqui que os racionais eles são o quê? A dividido por B, tal que A e B pertencem aos inteiros, e B é diferente de zero. Então, a gente encerra a nossa primeira aula nessa nossa definição de números racionais.